Olá gente, como é que vocês estão? Vitor falando aqui, o canal Ver ou Não Ver. Aqui a gente fala de filmes e séries. E nesse vídeo a gente vai tentar pegar algumas lições deixadas pelo filme Barbie, que estreou tem pouco tempo no cinema. E se esse tipo de conteúdo lhe interessa, considere se inscrever para não perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. E depois que terminar, caso você tenha curtido a nossa conversa, deixe seu like porque ajuda demais na continuidade do meu trabalho. E tá, antes da gente discutir as 3 lições, né, e o final explicado, a minha interpretação do final, é importante deixar muito claro que tudo que eu falar aqui é a minha interpretação, é o meu jeito de ver alguns pontos do filme, o que não significa que você possa ter uma visão completamente diferente, completamente distinta daquilo e tudo aquilo que eu disser aqui. Além do mais, eu também só tô trazendo alguns pontos porque a minha intenção aqui não é fazer uma palestra de 40 minutos, é só começar uma discussão que talvez você aí queira contribuir também nos comentários. Então se você perceber alguma coisa que eu acabei não falando aqui, ou então se você queira complementar de alguma forma, fica à vontade, os comentários tá aí justamente para isso. Vamos começar essa conversa porque é sempre legal trocar informação. E agora, a primeira lição que eu quero trazer aqui é sobre o comodismo e como ele, se você não controlá-lo, né, se você não tomar controle da sua vida, pode se tornar uma grande prisão. Durante o início do filme, né, durante boa parte do início do filme, a gente acompanha a história da Barbie, mais precisamente ali da Barbie estereotipada, né, vivida pela Margot Robbie, e ela tem uma vida perfeita. Apesar de não ser aquela Barbie que exerce uma função específica, ela é aquela Barbie muito popular, que todo mundo vai na casa dela fazer as festas, todo mundo quer chamar a atenção dela, todo mundo fala com ela, é aquela coisa, né? Ela é a atração principal daquele mundo lá onde ela vive. E tudo isso deixa muito ela num estado anestésico, assim, sabe? Ela fica anestesiada, porque aquela é a vida, ela, desde que ela tem consciência, ela faz aquilo repetidamente, de forma igual, todo santo dia, e ela simplesmente não sai, é aquilo. Por ela viveria aquela realidade infinitamente, porque tava tudo massa, tava tudo perfeito, o que ela ia mudar? Até que coisas começaram a acontecer e o que era cômodo meio que foi se desfazendo na frente dela. Começou com os pés, que naquele mundo todas as mulheres elas têm o pé no formato do sapatinho da Barbie, né? E aí o pé ficou reto e isso causou uma balbúrdia muito grande ali entre as Barbies. E aí também ela começou a ter sensações muito diferentes, ela começou a ter mau hálito, ela começou a ter celulite. E todos esses pequenos problemas, né, que no mundo real, para as mulheres, são problemas comuns, para ela foi um start de começar a ir atrás da verdade, de começar a ir atrás de informações que ela nem cogitava que poderiam ser possíveis. Então, com isso, o filme já deixa muito claro logo de início que tudo que quebra a nossa comodidade é também uma oportunidade da gente ir atrás de novas respostas, da gente ir atrás daquilo que é desconhecido, da gente parar de ignorar as coisas que estão além do horizonte que a gente insiste em só enxergar. É muito fácil a gente viver, né, dentro de uma bolha e principalmente hoje em dia com as redes sociais, é muito fácil a gente só ter as respostas que dizem respeito àquilo que a gente acredita. A gente posta alguma coisa lá, o Instagram, por exemplo, ele manda para algumas pessoas que curtem as mesmas coisas naquela linha de pensamento, e aí a gente fica, né, retroalimentando aquela visão sem se dar conta de que o mundo, as redes sociais de uma forma ou de outra, e a vida real também, vai muito mais além do que aquilo que a gente fica viciado praticamente 24 horas por dia. E uma prova disso que eu tô falando é, basta que você poste algum tweet, ou então alguma foto, qualquer coisa, e aí apareça 2 ou 3 dislikes. Você pode ter recebido 200, 500, 1000 likes, mas aqueles 2, 3 vai lhe incomodar de um jeito absurdo. E por muitas vezes vai fazer você pensar de que, tipo, pô, por que foi que essas pessoas, elas não curtiram o que eu postei? Será que eu falei alguma coisa de errado? Será que incomodei alguém com o meu posicionamento, ou então com aquilo que eu postei com a foto? Enfim, por mais que aqueles likes, aquelas interações representem 1% de todas as interações que você teve, mas é aquilo que pega. É claro que o mais saudável hoje, em tempos onde a nossa saúde mental tá bastante debilitada, a gente nunca enfrentou tantos problemas de saúde mental como na nossa era, como na nossa geração. E aí, claro, o mais normal é você simplesmente ignorar as pessoas que vão de encontro a você. Porém, claro, caso isso gere uma reflexão sobre as suas atitudes, é muito saudável também que você repense o seu lugar no mundo. É muito saudável também que você, às vezes, se você tem consciência, por exemplo, de que você postou algo muito polêmico, algo que pode ferir outras pessoas, pelo menos em certo nível, se você tá sendo um pouco ácido, você tá tirando uma onda da cara de alguém, um comentário negativo, você pode simplesmente ignorar ou usá-lo como autorreflexão. Pô, será que se
se fizessem isso comigo? Será que se eu recebesse isso daqui de outra pessoa, isso que eu acabei de postar, será que eu não me incomodaria? Então, são pensamentos que são todos muito válidos, mas sempre trazendo essa primeira lição, que o comodismo, quando você o vive sem nenhum controle, quando você vive o comodismo sem nenhuma consciência, ele pode acabar limitando o seu jeito de ver a vida, o seu jeito de enxergar alternativas em momentos que você acha que não tem saída, em momentos que você simplesmente acha que acabou e não sabe pra onde ir e acaba se perdendo de vez e entrando numa depressão profunda. E sobre essa questão de você cutucar, de você postar alguma coisa, falando, criticando as outras pessoas, já puxa pra uma segunda lição, que é a fragilidade masculina. Eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui, afinal de contas, esse é o grande mote que o filme traz. A fragilidade masculina, o patriarcado. O filme da Barbie é sobre isso, não é um filme de boneca. Principalmente do meio pro final, ele repete muito isso, né? Meio que pra desenhar e pra reafirmar pras pessoas que ainda não entenderam, olha, esse é um filme feminista, esse é um filme que ele fala da realidade da mulher, das coisas que a mulher enfrenta e como muitos homens vão enxergar não só esse filme sem ter visto, mas também vão tentar interpretar e distorcer tudo aquilo que ele tá dizendo. E claro, não é uma ditadura pra você dizer assim, não, eu sou homem e agora eu sou obrigado a gostar do filme. Você pode até não gostar do filme. Você pode ser uma mulher também e não gostar do filme. Enfim, você como ser humano, você não é obrigado a gostar de obra nenhuma. Agora, você pegar um filme e usar ele como bandeira de tipo, não, nunca vou ver esse filme porque eu sou homem. E eu tô dizendo isso porque antes de postar esse vídeo aqui, eu postei um Reels, eu também tenho um Instagram e se você não segue, dá uma forcinha lá, tá? @VerNãoVer. Eu vou deixar aqui na descrição pra você dar um pulinho lá. Mas enfim, pessoas dizendo que é um filme de mulher, que é um filme de menina e que por isso nunca iria pagar o ingresso pra poder assistir. Teve até um comentário mesmo de um cara que ele foi bem ofensivo, dizendo assim, tá, eu tenho dúvida se quem assiste o filme da Barbie é realmente homem. E assim, é bem engraçado mesmo quando a pessoa, ela chega nesse nível, né, de negacionismo e de preconceito também, né, dizendo assim, olha, você não é homem não porque você assistiu um filme. Isso me questiona, pô, será que a minha masculinidade, ela realmente é ferida porque eu assisti um filme? Será que a minha masculinidade, ela é ferida porque eu conversando sobre assuntos sensíveis que sempre foram pautas femininas, que sempre fizeram parte só da roda feminina, e que se eu reconhecer de que não é o meu lugar de fala, eu realmente tô sendo menos homem por causa disso? Teve até outro comentário de um cara que botou assim, ai, desculpa por eu ter nascido homem. E velho, o problema não é o gênero por si só, o problema não é o homem por ser um homem, nem a mulher por ser a mulher. São os papéis que a sociedade, principalmente a sociedade mais conservadora, ela insiste em colocar para cada sexo. Homem tem que fazer isso, tem que se comportar desse jeito. Mulher tem que fazer isso, tem que se comportar desse jeito. E é um discurso repetido tantas eras, há tantos séculos, que a galera parece que não enxerga o quão ridículo ele é depois de tantos anos passados. Gente, a gente tá em 2023 e você tentar colocar em xeque a masculinidade de alguém porque decidiu ver um filme da Barbie, ou o contrário, né, se achar o macho alfa porque você não assistiu, você levantou a bandeira de que isso é só mais uma peça feminista que quer destruir as famílias brasileiras, pelo amor de Deus, isso nada mais é do que você viver na sua bolha de comodismo, de você não querer enxergar, né, como eu disse na primeira lição, aquilo que tá a um palmo do seu nariz. E é realmente muito cômodo pra você colocar nas suas redes sociais, você seguir influenciadores que têm essa linha de pensamento, pra você se manter ali, ó, naquela coisa, não, eu sou homem aqui, mas eu não posso dar um abraço no meu amigo, porque senão vai que eu comece a gostar, né? Porque é a desconfiança que eu tenho, o medo excessivo de você ter contato mais com coisas que falam sobre feminismo, que falam sobre o mundo, a visão feminina, é medo de você aflorar uma parte feminina que tá dentro de você e aí de repente você achar que vai começar a gostar de caras só por conta disso, e é algo que não tem lógica nenhuma, já que a gente sabe hoje em dia que questões de gênero não acontecem simplesmente por coisas de influência, e você replicar isso é só uma demonstração do quanto você mesmo não tem segurança na sua própria masculinidade. E nesse ponto, o filme aborda como uma sátira mesmo, né, todos os homens com intelecto reduzido. Todo mundo nesse filme, não tem um homem que seja inteligente. É todo mundo com intelecto meio raso, que pegam alguns símbolos e acham que por esses símbolos eles conseguem consolidar o poder deles perante as mulheres. Por exemplo, o Ryan Gosling, ele quando vai pro mundo real e vê que no mundo real são os homens que mandam, são os homens que estão à frente das grandes corporações, são os homens que influenciam em grande parte em como a sociedade está sendo conduzida, são os homens que em sua maioria fazem a segurança do local, das pessoas que estão ali, enfim, ambientes que no mundo da Barbie são legitimamente comandados por mulheres. Quando ele vai lá e vê que são os homens que ocupam esses espaços, ele rapidamente
rapidamente tenta aprender o máximo que ele consegue, né, para poder levar para o mundo da Barbie, para Barbilândia, aquele modelo de vida, aquela visão. E aí, o que é que o filme faz? Faz com que ele pegue o cavalo como símbolo da masculinidade para implantar, olha, homens que andam com cavalos, eles conseguem comandar muito mais, né? E através desse símbolo, né, de botar o cavalo como a grande bandeira masculina, ele satiriza e ridiculariza essa ideia de que os homens estão à frente por causa da sua força. Aqui a gente lembra do que o cavalo representa, né? Quando você tem um motor forte, é um motor que tem mais cavalos. Então é através dessa força, é através dessa imponência que o símbolo masculino, ele finca a bandeira e diz assim, é aqui que eu mando agora. Quando o homem, ele é o cara, o fodão da turma, ele é o varão, né? Então são todos símbolos ligados ao cavalo e que o filme usa isso de forma muito inteligente para mostrar, olha aqui no que a potência masculina se baseia. Olha aqui qual é o símbolo deles. E ao colocar isso na cara, ele traz à tona tudo isso que eu acabei de dizer sobre a fragilidade do homem em colocar como alicerce a sua dominação através de um símbolo tão tosco. E como terceira lição, o filme traz o julgamento pela aparência. A gente pode pegar, por exemplo, a questão da celulite, a questão do pé chato, que eu citei na primeira lição, como primeiros exemplos aqui do filme, né? A partir desses símbolos, as outras Barbies que estão ao redor, elas ficam completamente horrorizadas e dizem, não, mulher, você tem que fazer alguma coisa pra resolver isso daí. Não tem condições de você ficar com esse pé chato, com essa perna flácida. Afinal de contas, todas aqui somos perfeitas. Temos peles lisinhas, temos o pé perfeito para aquele salto agulha. E se você não tiver isso, né, corre o risco de você virar a Barbie estranha. E naquele mundo ali tem uma Barbie muito esquisita, que ela fica isolada em cima de uma montanha, num casarão lá, e que ninguém quer muito contato com ela, porque ela destoa demais das outras Barbies daquele planeta ali, daquele universo ali. E aí o que acontece? Primeiro, ele traz essa Barbie feia, que ninguém dá nenhum crédito, como a Barbie que conhece das coisas. Ela é a Barbie vivida. Ela é a Barbie que dá a solução para que a outra Barbie, a Barbie estereotipada, né, vivida pela Margot Robbie, ela tenha uma saída, ela encontre uma solução para ela voltar para a vidinha dela. Então, não só ela sabe das coisas, não só ela sabe do que tem que ser feito, como também ela é desprendida de todo aquele sentimento de, porra, essa mulher é tudo que eu não sou, tudo que eu não consigo ser hoje em dia. Mas mesmo assim eu vou ajudar porque eu sei que para ela é importante. Eu sei o que significa para ela voltar para esse lugar onde ela estava ocupando. Então o filme deixa claro aí nessa interação de que o conhecimento, ele também expande a visão das pessoas. Você para de pensar na sua caixinha, né, na sua realidade só, e você começa a enxergar a realidade dessas outras pessoas ao ponto de que você sabe que aquilo que ela tá buscando é algo supérfluo, que não vai trazer nada de bom, mas mesmo assim, se vai causar o bem imediato para ela, você ajuda, você não se furta a ajudar. Mas claro, sempre trazendo essa opção, olha, existe isso aqui, você precisa conhecer isso aqui, você precisa enxergar que essa realidade aqui existe fora desse mundo que você vive. Se mesmo assim você quiser voltar, se mesmo assim você quiser ter a sua vidinha de volta, mesmo depois de tudo aquilo que você vai ver, beleza, o caminho é esse e eu vou lhe guiar, eu vou lhe dizer o que você tem que fazer. Isso já quebra completamente aquela visão de pessoa maluca simplesmente porque ela tem um tufo de cabelo faltando e a maquiagem muito louca. E isso, velho, isso tá muito presente na nossa sociedade. Por exemplo, vamos usar aqui o Shorts, ou então o Reels, enfim, os vídeos curtos, não importa a ferramenta que você tá, onde você tá, qual a plataforma você tá usando. Se você vê uma pessoa, e eu vou usar aqui um exemplo feminino, tá? Se você vê uma mulher despenteada, porque, enfim, o filme, ele bate muito nessa questão da aparência do feminino e como a gente lida com ela, como a gente enxerga ela. Então, se você tá ali, passando pelo Shorts, né, passando pelo seu feed, e você vê um vídeo de uma mulher que tá com os cabelos despenteados, que tá com a roupa meio fora dos padrões, enfim, meio desgrenhada assim, se ela tiver falando algo que seja muito relevante, se ela tiver falando algo muito importante, pode perceber, vá nos comentários e você vai ver o tipo de comentário que vai ter lá. Eu ouso dizer que a maioria vai ser falando da aparência dela, ao invés de ligar pro conteúdo que ela tá passando. Então, esse tipo de comportamento que a gente comumente encontra, é só pegar o celular que você vai ver, ele é personificado na Barbie feia, né? É a Barbie que ficou daquele jeito depois que ela foi muito usada, que ela ficou daquele jeito depois que a menina, que era a dona dela, brincou de uma maneira muito pesada com ela. E outro exemplo ainda nessa lição é logo quando a Barbie e o Ken chegam no mundo real, eles estão vestidos com roupas que são comuns na Barbilândia, né? Eles estão ali com patins dele, e ela tá meio com uma espécie de maiô, aquele bonezinho, e aí ela
completamente assediada, né? Como se ela estivesse se oferecendo através das roupas que ela tá usando. O que, mais uma vez, é muito comum da gente presenciar. Quantos vídeos você já não viu de mulheres passando em frente a uma obra e a galera falando coisas horrorosas, assim, ah, se eu pego você eu faço isso ou aquilo outro. Ou então, ah, se ela tá com esse vestido curto demais é porque ela já saiu mal intencionada. Ela já saiu querendo outra coisa mesmo, então a culpa de alguém que vai fazer algo que passa dos limites é reduzida nesses casos. A culpa é dela. Não é do cara que não soube respeitar a individualidade dela como pessoa nem nada. Ele só viu a aparência dela e julgou que a porta estava aberta, o convite estava feito. E antes da gente entrar no final explicado, tem algumas coisas aqui que são bem interessantes da gente observar. Eu separei aqui só duas para também o vídeo não ficar muito longo, mas é basicamente como o filme ele usa linguagens no roteiro para exemplificar alguns conceitos que ele quer passar. Por exemplo, a Barbie, quando ela tá no mundo real e ela chega lá na corporação da Mattel, né, que é a empresa que fabrica a Barbie no mundo real, os executivos dizem, olha Barbie, a gente vai devolver sua vida, você vai poder voltar para sua vida de sempre, que você sempre gostou, basta que você entre na caixa. E isso é uma ligação direta com um sentido figurado que a gente, olha, a mulher aqui, ela precisa para ser perfeita nessa sociedade que a gente impôs, nessa sociedade onde o patriarcado é vigente, que as mulheres, para serem perfeitas e para viverem em seus mundos perfeitos, elas precisam estar dentro de uma caixinha. Elas precisam estar ali usando aquele rótulo, dentro de um ambiente controlado, onde a gente saiba exatamente o que a gente vai esperar dela. Sendo que o próprio filme deixa muito claro que pra Barbie voltar pro mundo dela, basta que ela faça o caminho inverso. Ela não precisa ir dentro da caixinha. Ali realmente só foi um sentido figurado para mostrar que esse padrão imposto através do rótulo, através da caixa, através da embalagem, ele é necessário para conter aquela mulher que tá pensando fora da caixa, para conter aquela mulher que começa a questionar algumas coisas. E aí, para que ela volte pro mundo dela, pra bolha dela e não consiga enxergar mais nada, é preciso colocá-la novamente à força dentro da caixinha. E aí a gente vê, né, que quando ela entra, a galera amarra os pulsos dela, para que ela não tenha movimento nem ali dentro, para que ela fique imóvel, como se não bastasse só ser rotulada e ser colocada dentro de um espaço minúsculo. Ela tem que ficar imóvel também. Ela tem que ter os seus movimentos cerceados também. E logo depois dessa cena, tem uma outra também que ela tá fugindo e ela entra num quarto todo escuro e que lá no final tem uma iluminação de uma senhora tomando um chá. Ela senta rapidamente e elas conversam ali. E aquela senhora vai mostrar depois que é a criadora da Barbie original. Foi ela que criou a boneca original, a marca. E que o filme retrata que é comandado somente por homens. Quando ela entra naquele ambiente escuro e tá lá o ponto de luz lá no final, o filme tá dizendo que aquele ponto de luz ali existe, mas ele tá ali numa lembrança muito obscura. Ele tá ali lá no final. E pra você encontrar, pra você ter conhecimento de que a Barbie foi idealizada e pensada por uma mulher, você precisa passar por um quarto completamente isolado que tá lá no final, escondido, como se as pessoas fizessem questão de esconder a verdade. Ou seja, você primeiro precisa entrar num ambiente completamente escuro, um ambiente que você não sabe pra onde vai, pra onde veio, pra lá no fim do túnel você começar a encontrar uma luz, você começar a encontrar uma elucidação para aquilo que é a verdade em si. Que alguma coisa, por mais que tenha sido pensada por uma mulher para mulheres, se isso vira um grande produto, ela logo vai ser colocada no esquecimento para que os homens eles assumam esse poder de gestão, esse poder de controle, de dizer para onde essa empresa ela vai, mesmo que ela seja voltada para meninas, mesmo que ela seja voltada para mulheres. Então essa parte também é muito bem pensada, muito bem bolada. E tem outra coisa também que eu gostei demais, velho, demais, quando a Barbie ela se encontra novamente com a criadora, né, da boneca, e aí ela faz a proposta, olha, você tem certeza que você quer virar um ser humano? Você tem certeza que quer virar uma mulher de fato? Não quer voltar pro seu mundo agora que tá tudo resolvido? O ambiente que elas estão conversando ali, com a iluminação e tudo mais, ele lembra muito um útero. É como se a Barbie mulher, né, a boneca que vai se transformar em um ser humano, ela tivesse sendo gerada, ela tivesse dentro de um órgão feminino, dentro do útero mesmo, e a parte da gestação fosse a questão das lembranças que a criadora começa a colocar, começa a alimentar ela através do toque. Essa parte, inclusive, pra mim, é a mais emocionante do filme. Eu realmente me emocionei. Eu cheguei a chorar mesmo assim, mas eu dei uma lacrimejada, tenho que admitir. E, velho, é uma parte muito bonita, porque eles mostram algumas imagens de mães com seus filhos. É realmente muito bonito. Mas agora vamos ao final explicado, né? O que aquele final quis dizer. E aqui, como última cena, a gente vê a Barbie descendo do carro e indo pra ginecologista, né? Ela tá apavoradíssima. As outras personagens dizem, não, vá lá, é força pra você e tudo mais. E ela desce do carro sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Eu até cheguei a pensar, antes dela falar com a recepcionista, de que era uma entrevista de emprego. Mas aí ela fala, não, eu venho aqui pra minha consulta com a ginecologista. Eu conversei com algumas pessoas depois, algumas pessoas disseram que era um final meio besta, assim, de comédia. Mas ele tem um significado bem interessante se a gente for pensar um pouco sobre ele. Porque logo quando a Barbie, ela chega com quem no mundo real
ela diz, olha, a gente não tem órgão genital, é tudo liso aqui, entendeu? A gente é boneco, a gente não tem nada. E aí, quando passa por aquela cena, né, que eu falei do útero, da gestação, e aí a Barbie, ela se torna uma ser humana, ela ganha o órgão genital dela. E é claro, a partir do momento que ela ganha esse órgão genital, ela sente necessidade de ir pra médica dela, né, pra ginecologista. E quando o filme coloca isso, é mais um sentido figurado, dizendo assim, olha, ela realmente virou mulher. Isso aqui não tá subentendido, não. Ela não simplesmente foi transportada pro mundo humano e ela é a mesma boneca do início do filme. Não, aqui ela é uma mulher completa. E essa transformação só foi capaz de acontecer porque ela escolheu isso. Mesmo ela tendo contato com o mundo e vendo que era um mundo difícil, que era um mundo controlado por homens, que era um mundo que ela ia sofrer demais com preconceitos, com machismo estrutural, né, com patriarcado, ainda assim, ela escolheu virar mulher. Ainda assim, ela abriu mão, né, de toda a facilidade que ela teria voltando pra Barbilândia pra colocar os pés no chão de fato, pra passar por experiências sensoriais e por experiências físicas que qualquer mulher passa no mundo real, né, no nosso mundo aqui. E ali, né, claro, ela tava ansiosa porque ela ia pra primeira consulta dela com a ginecologista, mas aquilo representa o início de uma vida completamente pautada nas limitações que o ser humano tem. Eu digo isso de forma física mesmo, né? Porque indo pra ginecologista, ela assume que ela vai envelhecer, que ela tá exposta a ter doenças, que ela tá exposta ao corpo dela sofrer deformidades com o tempo, né? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando pelancudo, a gente vai ficando envergado, né? Os ossos já não respondem da mesma forma. Mas pra ela, naquela cena, a entrada na ginecologista, a visita pra ginecologista, era como colocar os pés naquele barco, né? Naquele transporte que vai levar ela pra uma jornada sem volta. Então, é uma cena muito rápida, é uma cena que você pode enxergar ela de uma maneira bem básica mesmo, mas que pode representar esse medo do desconhecido, essa vida nova, esse entusiasmo por tudo aquilo que ela tá prestes a viver. Por mais que você, mulher, saiba o quão incômodo é fazer alguns tipos de exame ou passar por menstruação, enfim. Ali o filme tá dizendo que tudo isso vale a pena se o objetivo final for viver de verdade, viver em plenitude. E, durante essa vida em plenitude, colocar em pauta aquilo que você acredita. Se fazer ouvir por aquelas pessoas que, historicamente, nunca fizeram questão de ouvir. Mas é isso, gente. Essa é a minha interpretação de alguns pontos de Barbie. Como eu disse, eu não pude trazer tudo, porque o filme ele é cheio de pequenas coisas que querem dizer algo muito maior, de pequenas participações, de detalhes mesmo, que dá pra gente estender aí uma discussão longuíssima. Mas me conta aí, o que foi que eu deixei de falar, que você também percebeu, e que seria massa, que daria uma boa discussão? Bota aí nos comentários. Lembrando, essa é a minha interpretação e, a depender do que você traga também, eu posso mudar de opinião, e isso é o mais interessante da conversa, né? Essa troca de experiência faz com que ambos os lados se desenvolvam e cresçam, enfim. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda demais no engajamento desse vídeo e na continuidade do meu trabalho. E se você não viu os 2 últimos vídeos que eu postei aqui, vou deixar aqui na tela para você poder assistir, mas caso você já tenha que ir embora, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Tchau!